Bom, então estamos gravando. Show. Bom, gente, para começar esse debate sobre a questão da Palestina, eu queria trazer para vocês um pequeno texto de um jornalista palestino. E eu vou primeiro só ler o texto e depois eu contextualizo para vocês, beleza? Fadi, mãe de 3 garotas e um garoto, está fazendo de tudo para confortar suas crianças. Mas a filha de 9 anos, Rachid, passou a noite inteira chorando graças aos ataques israelenses que continuavam a atingir a faixa de Gaza sitiada. É difícil explicar política para crianças. Elas ouvem de outras crianças do bairro que Israel está bombardeando Gaza novamente, mas eu ainda não consigo explicar-lhes o porquê. Disse-me um Fadi que vive em Tal al-Sultan com o marido e os filhos. Na quinta-feira, um ataque aéreo israelense matou 7 civis palestinos, incluindo 5 crianças, uma das maiores matanças em um único ataque desde o início da ofensiva de 3 dias, afirmou o ministro da Saúde palestino. O Ministério da Saúde de Gaza estima que 32 palestinos foram mortos e mais de 230 se feriram nos ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza na última ofensiva israelense. Pelo menos 64 casas palestinas foram completamente destruídas. Estou com medo e minhas crianças vêm se esconder no meu quarto. Como é possível não mostrar a elas que estou com medo? Pergunta-se Fadi, explicando que não sai de casa nem mesmo para as tarefas do dia a dia, por temer ser ferida ou morta. De acordo com a ONG de defesa das crianças Defense for Children International Palestine, na quarta-feira, pelo menos 8 crianças palestinas foram assassinadas e dezenas se feriram graças às bombas israelenses. O grupo reportou que 6 crianças foram mortas em um único ataque quando um míssil caiu sobre a casa de Odeh Ahmad Mohamed Kawari, suposto ativista do Hamas, em Khan Yunis, no sul de Gaza. Ontem foi destruída uma casa que não era alvo militar e 6 crianças morreram, disse Eyad Abu Ektaish, diretor do Programa de Transparência da organização. É papel da comunidade internacional fazer pressão para que Israel cumpra suas obrigações perante as convenções de Genebra. Está evidente que Israel está atacando a faixa de Gaza indiscriminadamente, e isso fica claro com o alto número de civis palestinos afetados, inclusive crianças, relatou Ektaish. Em declaração oficial, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu negou as acusações de que Israel está alvejando civis palestinos. Israel tem como alvo os terroristas do Hamas, não civis inocentes. Ao contrário, o Hamas alveja civis israelenses e se esconde atrás de civis palestinos. O Hamas, portanto, carrega toda a responsabilidade por qualquer mal que os civis, tanto israelenses como palestinos, possam vir a sofrer. Conforme o médico palestino Ahmed Tabu Tawahina, as crianças palestinas em Gaza sofrem de enorme estresse causado pela violência e frequentemente necessitam de muito apoio para lidar com o transtorno pós-traumático. Trauma é um termo que se usa no Ocidente, referindo-se a situações normais em que acontece um colapso nervoso. Esse colapso é o trauma, mas para nós, palestinos, trauma é a vida cotidiana, disse Abu Tawahina. O termo trauma, por si só, não é suficiente para descrever o que está acontecendo em Gaza. Não estou convencida de que conseguimos expressar o horror, concluiu sua análise. Vou parar por aqui para não tomar mais tempo, mas é muito triste dizer que este texto é de 7 anos atrás e não dos últimos dias. Esse texto é de uma série de ataques israelenses à faixa de Gaza em 2014, que foi a última vez que teve uma sequência assim tão brutal de ofensiva israelense. Ele está neste livro, acho que eu não consigo mostrar por causa do fundo embaçado, mas depois acho que assim aparece. Em Estado de Choque, do Mohamed Omar, que é esse jornalista palestino. Ele tem algum grau de segurança internacional, porque ele tem um visto holandês, mas ele optou por ficar na Palestina para
registrar o que está acontecendo, né, nesses anos todos, e o trabalho dele é muito importante, em nível internacional mesmo. A gente pode começar a história falando desses ataques em 2014, a gente pode começar falando do que está acontecendo agora, mas é bom situar, primeiro, historicamente, né, o que a gente está querendo dizer com tudo isso. Eu vou fazer um esforço de síntese, assim, bem, bem grande, porque, como eu falei, é muita coisa mesmo. Mas, nesse último dia 15 de maio, fez 73 anos da Nakba, que é a palavra árabe para catástrofe, que é como os palestinos se referem à expulsão, em 1948, que eles sofreram, né, que o povo palestino sofreu das suas terras ancestrais, pelo então estabelecido Estado de Israel. Enquanto Israel comemora nesse dia seu aniversário, né, seu nascimento, os palestinos recordam a Nakba. Mas essa história não começa em 1948, né? A gente está falando de uma região muito antiga, com uma ocupação, uma presença do povo palestino de muito, muito tempo, mas no final do século XIX, dentro desse contexto do colonialismo europeu e do imperialismo, né, principalmente britânico-francês, a gente começa a ter uma série de movimentações ali nesse tabuleiro, né, geográfico, geopolítico, na verdade, e a gente vai ter, ainda no século XIX, o fortalecimento do movimento sionista. Então, essa palavra a gente vai usar bastante aqui, porque é muito importante para a gente separar as coisas, né? Quando a gente está falando de sionista, a gente está falando de sionista e não está falando necessariamente de judeu. Inclusive, a gente tem cristãos sionistas, né? Por exemplo, nosso presidente, Jair Bolsonaro, né? Ele é um exemplo de sionista, que é uma ideologia, né? O sionismo ele é uma ideologia que defende a criação de um Estado nacional judeu, então usando essa identidade étnica e religiosa, porém a revelia em detrimento da existência do povo palestino. Não é nem só uma questão de não queremos os palestinos aqui, é de saída não reconhecer a existência dos palestinos enquanto um povo. E isso fica marcado por uma frase, né, que virou uma espécie de lema dos sionistas pré-1948, que é: nós somos um povo sem terra, vamos ocupar uma terra sem povo. Então, eles negam, a priori, a existência do povo palestino. Então, na ideia sionista, eles não estão expulsando, eles não estão invadindo, eles estão simplesmente ocupando um território vazio, porque eles não reconhecem a humanidade dos palestinos. Né? E isso é um ponto assim que a gente nunca pode descartar, né, e desprezar na nossa análise, na nossa compreensão dos fatos. E a gente tem que lembrar também desse contexto de 1948, que a gente está há 3 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em que, como todos sabemos, milhões de judeus foram sistematicamente perseguidos e mortos pelo Terceiro Reich, né, pelo regime nazista. E logo com o final da Segunda Guerra, a gente tem a criação da ONU, e a criação da ONU ela é muito importante para a gente entender essa história mais recente de Israel e Palestina, porque ela quer criar um Estado judeu como supostamente uma forma de reparação
pelo Holocausto, né, pelo que os judeus sofreram com a Segunda Guerra e com o regime nazista, mas ela fez daquele jeito que os imperialistas fazem, né? Ah, toma isso aqui para você, e é isso, né? É uma coisa assim bem complicada. Mas essa história tem ainda um acontecimento prévio a 1948, que é em 1917 a Declaração de Balfour. Nessa declaração, a gente tem, só pegar o nome certinho do camarada aqui, não é camarada, na verdade, o Arthur James Balfour, que era secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, ele vai se dirigir ao líder da comunidade judaica do Reino Unido, que é o Barão de Rothschild, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. E ele vai escrever: tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, então, né, Rainha da Inglaterra, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, tudo isso em letra maiúscula, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Então, é muito importante a gente entender o papel, né, principalmente do Reino Unido, mas também da França, que vai endossar essa declaração. No ano seguinte, os Estados Unidos entram para endossar também. E assim a gente tem sistematicamente esse complexo internacional que vai engrossando o coro em favor de Israel e vai apagando, ajudando a apagar a história da Palestina. E uma coisa muito importante para a gente pontuar, assim, que sempre também precisa estar na nossa perspectiva, é que a gente está acostumado a pensar no Oriente Médio como um lugar de conflitos religiosos, né? É uma explicação bastante simplista de problemas muito mais complexos e que tem muito mais relação com interesses imperialistas e um determinado arranjo geopolítico do que propriamente com questões religiosas. Não estou dizendo que não exista um componente religioso, mas ele não é o centro da coisa, né? E isso é relevante porque a gente precisa também dar visibilidade para tantos e tantos e tantos judeus, inclusive judeus israelenses, que são contra a existência do Estado de Israel, que são contra o movimento sionista, né? E que são, por isso, em Israel, são perseguidos, muitas vezes são criminalizados, são tratados como párias sociais, porque eles tomaram lado do oprimido, né? Nesse caso, os palestinos. Então, isso é muito importante para a gente desfazer esse mito, porque é muito fácil, né? Você joga essa carta da religião, e aí todo mundo que está de fora, né, da história fala, eu não vou me meter nisso, porque isso é uma questão religiosa, não sei, melhor não falar nada. E isso é muito conveniente para o Estado de Israel. Então, uma coisa que eu acho muito importante que a gente chame atenção aqui é, quando a gente está falando de Israel enquanto um regime de apartheid e genocídio, a gente está falando desse Estado altamente militarizado, né, a terceira maior potência bélica do mundo, um Estado étnico, né, ou seja, não da mesma forma, não vou colocar nesses termos, mas de forma semelhante ao apartheid sul-africano, é um Estado que determina, que segrega, que divide a sociedade a partir de direitos e falta de direitos a partir da sua etnia. Então, você tem, inclusive, palestinos que moram em Israel
E eles são cidadãos de segunda classe. Eles, por exemplo, não têm direito a voto. Então, tudo isso é bem mais complexo do que parece, e é por isso que a gente está aqui também, né, tentando fazer essa conversa, porque se a gente for tomar só o que aparece na grande mídia, a gente vai ficar extremamente desinformado. E a gente vai ver muito esses termos aparecendo como conflito. Prestem atenção também que muitas vezes nem aparece como Israel e Palestina, mas Israel e Hamas, que é um grupo de resistência armada com caráter de partido político, né, que governa a Palestina. É um partido bem conservador, né? A gente não estar a favor da Palestina não significa estar a favor do Hamas, embora a gente entenda que o Hamas ele tem um papel importante ali na região, porque ele tenta fazer algum tipo de resistência, né? Essa resistência armada, embora seja absurdamente incomparável com o potencial bélico de Israel, mas o ponto é que o povo palestino é muito maior do que o Hamas. Né? Ele é muito mais heterogêneo, ele tem opiniões muito mais diversas do que as que o Hamas expressa. Só que quando a gente vai ver, é sempre Israel, Hamas, como se não existisse realmente a Palestina, existisse o Hamas. Né? Ele está ali como essa... Eu até escrevi naquele texto que eu mandei para vocês, ele está como uma metonímia ali do povo palestino. Então, são coisas para a gente tomar um pouco de cuidado. Só antes de passar para o Pedro, que eu estou falando muito, que eu me empolgo, eu queria mostrar para vocês duas coisinhas para ajudar a gente aqui a pensar, que é o mapa, né? Vocês já devem até ter visto, pelo menos nesses últimos dias, que esse assunto tem estado mais à tona, né? O mapa que mostra, né, esse percurso histórico do mapa mesmo o mapa da Palestina, né? Como que ele fica. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Valeu. Aí ele tá super pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. É difícil achar esse mapa em boa qualidade, mas aqui, ó, percebam que é o território palestino em 1946. Aqui a gente não tem, né, a existência de Israel, então a gente tem esses assentamentos em branco dos judeus. Lembrando que também, com exceção de alguns assentamentos que realmente eram já uma ocupação sionista, judeus e árabes, né, como um todo, conviviam bem nessa região. Eu até vou contar uma historinha já já sobre isso. Aí, com o plano da ONU, em 47, ficaria dividido desta forma. Então, vejam, né, o quanto a Palestina já perde de saída, né, muito território. E como você tem essa coisa muito esquisita, que só vai piorando, que é essa fragmentação do território. Que isso é uma coisa que os palestinos hoje, né, principalmente aqueles que estão mais ativos, numa militância com mais visibilidade, eles falam muito, né, sobre essa estratégia, que isso é uma estratégia, né, também política, de fragmentar esse sentido de comunidade, né, de fragmentar e diluir o sentimento de povo, né, para os palestinos, o que parece que é impossível de diluir, de fato, porque é um povo extremamente com esse senso, né, de que pertencem a uma ancestralidade, de que têm uma história em comum que eles precisam preservar.
Aí, aqui, esse período aqui de 49 a 67, a gente vai ter muitos e muitos problemas, que eu não vou conseguir falar sobre isso com vocês, mas depois eu mando o material. Inclusive quando a gente vai ter as intifadas, essa palavra, uma palavra árabe que significa o despertar abrupto de um sonho, e que é usada para falar dos levantes palestinos, né? Então, os levantes que os palestinos fizeram numa tentativa de conter a expansão, né, da ocupação israelense, mas a gente vai vendo que vai perdendo cada vez mais. Eu não consegui encontrar um mapa mais atualizado, né? O de 2015 que eu achei, ele também estava igual a esse, mas é mais ou menos isso, assim. Então percebam que é realmente uma tentativa de apagar do mapa. 2 anos atrás, se não me engano, jornalistas palestinos denunciaram que no Google Maps não existia mais Palestina. Né? Não, você não achava. Então, era tudo Israel. E isso é algo muito ilustrativo, né, do que a gente está falando aqui. E, só para não deixar de falar sobre isso, deixa eu ver. Esse é, no fundo, um dos principais motivos da ocupação israelense e, consequentemente, também do apoio das grandes potências, especialmente Estados Unidos, né? São os recursos hídricos da Palestina. A guerra pela água ali no Oriente Médio, ela tem a Palestina como um centro de atenção, e é por isso que em Israel, né, o que é considerado internacionalmente como Israel, eles estão cada vez mais se apropriando desses recursos hídricos, limitando cada vez mais o acesso dos palestinos à água, principalmente água limpa. Sistematicamente, eles danificam as redes de esgoto, né, do povo palestino, e isso afeta principalmente as pessoas. Né? Vocês viram lá no texto que eu li da ênfase que o Netanyahu dá para o Hamas. Não, isso é tudo responsabilidade do Hamas. Vocês já devem ter até ouvido algum lugar na internet, no jornal, que o Hamas usa os civis como escudos humanos. E isso até chegou a ser uma estratégia por um tempo, mas já faz quase 20 anos que o Hamas não faz isso. Porque percebeu que não funcionava, né? Que realmente os civis estavam sendo assassinados. E não para, né? Então, a maior parte vou parar de interromper aqui, de compartilhar. A maior parte das vítimas, né, do genocídio, a maioria esmagadora é de civis. E o último dado, e aí eu juro que eu passo para o Pedro, é que cerca de, assim, mais da metade da população palestina é de crianças, e isso é uma característica comum a países que estão sob ataque, né, sob guerra, embora não seja uma guerra, porque guerra é quando você tem um mínimo de correlação de forças, e não é o caso aqui, né, é um massacre mesmo, de limpeza étnica, né, é importante falar nesse termo, e desses, a idade média, né, dessa população é de 17 anos. Então, tudo isso acho que mostra, né, muito quem são as pessoas que estão morrendo, né, nesse momento, que estavam morrendo ali em 2014, que estavam morrendo em todos os outros ataques. Pedro, pode falar, eu vou pegar uma água que eu tô morrendo aqui. Valeu, Nara. Bom, gente, boa noite. A Nara acho que fez uma bela introdução aí, né, para entender um pouco esse contexto geral. Putz, eu ia pedir para ela colocar de volta o mapinha, que eu queria pegar meu gancho ali. Deixa eu ver se eu abro ele aqui para vocês, então.
Bom, vou falando quando ela chegar, eu peço para ela pôr, senão a gente perde muito tempo. Eu acho que a chave, galera, para entender o que está passando hoje na Palestina, vou tentar fazer o gancho com o contexto histórico que a Nara trouxe, é que aquele processo que começou lá em 1948, de limpar etnicamente a Palestina, porque você imagina, os caras queriam fazer um Estado só para judeus, certo? Essa é a definição do sionismo, um lar para judeus. Para você fazer um Estado só para judeus, onde não tem só judeus, porque na Palestina tinha judeu, tinha muçulmano, tinha budista, tinha ateu, tinha, sei lá, galera vivendo lá na Palestina. Para você fazer um Estado só de um grupo étnico, racial, de uma só religião, o que você tem que fazer com o resto? Você tem que matar ou expulsar. É isso que começou lá em 1948. É isso que a gente chama de limpeza étnica. Aí, esse terceiro mapinha aí, que a Nara tinha colocado, o terceiro momento, é o segundo ponto-chave aí da história da Palestina, que foi a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza em 1967. Porque os caras não estavam contentes em ter todo o território ali, que eles já tinham expulsado, mais da metade da população palestina foi expulsa em 1948. E uma parte grande dessas pessoas foi morar em Gaza. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas a maior parte das pessoas que vivem em Gaza são refugiados. São palestinos que foram expulsos de lugares onde hoje é Tel Aviv, por exemplo. Que uma galera acha que é um lugar massa, de praia, né? Tem uma galera que pira turismo LGBT, como se fosse legal. Aquilo ali foi construído em cima da tragédia do povo palestino que foi expulso naquele momento de limpeza étnica em 1948. Então, esses palestinos ficaram refugiados pelo mundo e também na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Cisjordânia é esse lugarzinho aqui maior, estão vendo a setinha mexendo? E Gaza é essa tripinha aqui. Só que aí, em 1967, Israel ocupa esses outros territórios também. E aí começa um processo de ocupação militar brutal. Eu morei na Cisjordânia e eu vi, cara, assim, demolição de casa todo dia. Essas ilhazinhas verdes que vocês estão vendo, teoricamente, são os lugares controlados pela Autoridade Nacional Palestina, que é um negócio que os acordos de Oslo inventaram, que aos poucos cedendo os lugares que Israel tinha ocupado para o controle palestino. Na prática, isso nunca aconteceu. Ramallah, que é a capital administrativa desse futuro Estado, no acordo de Oslo, né, enquanto não tem o Estado palestino definido, a qualquer momento o exército de Israel entra lá, invade um campo de refugiado e prende 3 crianças de noite. Tá? É igual a operação em favela no Brasil, assim, não tem essa, não tem Estado de Direito. Agora vocês imaginam, os caras que já tinham fugido lá de 48 agora estão de novo tendo que fugir. Então teve mais refugiado nesse momento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente fala de Palestina, não dá para pensar só nesse mapinha aí. A maior parte do povo palestino não está nesse mapinha da Palestina histórica. Está fora. São mais de 5 milhões de pessoas refugiadas. Eu conheço várias dessas pessoas. Algumas dessas pessoas estão no Brasil. Elas têm a chave da casa delas, da casa que elas foram expulsas. E elas não podem voltar. Agora, os meus amigos judeus aqui do Brasil, a qualquer momento, que nasceram aqui, nunca foram para lá, mas porque eles são judeus, eles podem ir para lá e o Estado de Israel paga para eles irem para lá. Então, o cara que foi expulso e tem direito de voltar no direito internacional, porque existe o direito dos refugiados, ele não pode porque ele é palestino. E o cara que nasceu no Brasil pode ir para lá porque ele é judeu. Isso, no direito internacional, galera, chama apartheid. São 2 critérios étnico-raciais diferentes aplicados por leis diferentes, leis racistas. No Brasil, a gente tem apartheid de vários jeitos, né? Muitos de vocês sabem mais do que eu. Só que isso não está na nossa lei, né? A nossa lei, teoricamente, ela diz que a gente é igual, né? Tá escrito lá. Na prática, não acontece. Em Israel, nem isso. Lá tá escrito na lei que os direitos são diferentes. Que se você é judeu, você pode viver lá. Se você é um refugiado palestino, você não pode. Está escrito na lei de retorno. Um palestino que mora aqui, nessa partezinha branca, que 20% da população de Israel é palestina. São o que Israel chama de os árabes israelenses. Para apagar ainda mais a identidade dos caras, Israel nem usa a palavra palestino, hein? Na carteira de identidade da galera vem assim, israelense, e embaixo vem nacionalidade, judeu ou árabe. Olha o nível, galera. É apartheid em pleno século XXI. Tem ruas em algumas cidades da Cisjordânia, como aqui em Hebron, que fica um pouquinho ao sul de Jerusalém, que você tem calçadas para judeu e calçada para palestino.
uma casa do palestino que está aqui na Cisjordânia, do lado tem uma colônia israelense legal, porque quando Israel ocupou esses territórios aqui, né, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Israel começou a colonizar isso aqui, mandar gente. Aí constrói ali uma estrada, facilita pra galera, a galera vai lá, constrói uma tenda, começa a fazer uma colônia, um assentamento, daqui a pouco o bagulho tá gigante, parece um condomínio fechado, cheio de exército, um monte de arma, vão expulsando cada vez mais os palestinos, roubando a terra deles, às vezes construindo fábricas, fazendas, e depois os palestinos que perderam o emprego são obrigados a trabalhar na fazenda dos caras que expulsou eles da própria terra. O apartheid hídrico que a Nara comentou com vocês, né, dessa segregação da água, falei para vocês, eu morei lá, é chocante. Você vê os canos azul e branco passando em cima das vilas palestinas, em cima, e os palestinos cavam um poço d'água, o exército vai lá e destrói aquele poço d'água, porque tudo é controlado por Israel, todo esse território. Essas Ilhas Verdes, Gaza, tudo é controlado por Israel. Não existe, na verdade, áreas que os palestinos têm soberania. Então eu estou falando de demolição de casa, eu estou falando de apartheid hídrico, eu estou falando de estrada segregada. Tem estrada que os palestinos estão dirigindo, eles não podem continuar na estrada, aí tem um túnel, porque aqui em cima é estrada só para os colonos judeus. Isso existia na África do Sul, do apartheid. E o que aconteceu naquela época do apartheid da África do Sul para as coisas mudarem? Resistência. E isso está acontecendo na Palestina todo dia. Os palestinos costumam dizer que lá existir é resistir. O simples fato dos palestinos estarem lá, vivendo, indo para escola, sabe, comendo, plantando, isso é resistência, porque no projeto sionista é para eles não existirem mais. Os palestinos chamam isso de sumud, que é uma palavra em árabe que quer dizer isso, enraizamento, ficar com os pés no chão. A última vez que eu estive na Palestina faz 2 anos agora. E a gente estava lá e a gente foi visitar uma vila no Vale do Jordão, que fica aqui na divisa com a Jordânia, que é uma área muito fértil, como a Nara disse, é um terreno muito fértil, muito bom para plantar. E a gente visitou lá um senhorzinho palestino, uma figura, Abu Saker, o nome dele. Eu tenho várias fotos, na próxima a gente prepara uma aula aí com umas fotos para mostrar para vocês. Mas aí o Abu Saker, a gente chegou lá, a gente viu as oliveiras dele toda destruída. As oliveiras são umas árvores que demoram, assim, centenas de anos, assim, né? Árvores que são mais antigas que as próprias pessoas, elas são parte constituinte da vida das pessoas, né? A relação com a terra, isso é muito forte na Palestina. E as oliveiras estavam todas destruídas, os colonos israelenses tinham descido lá, machetado as árvores, e o exército olhando, dando risada, deixando os caras quebrar tudo. E aí a gente, cara, ficou chocado, assim, a gente chorando, né? E aí o Abu Saker olhou pra gente e falou, cara, que vocês estão chorando? Olha ali, ó. A gente já plantou umas mudas novas. Tipo, esse é o nível de resistência dos caras. Plantar árvore é resistir na Palestina. Agora, tem um outro nível de coisa que ajudou o apartheid da África do Sul a cair, além da resistência interna, que foi a solidariedade internacional. Galera, na época do apartheid da África do Sul, rolou um movimento de boicote gigantesco. Boicote esportivo, econômico. E isso deu força para o povo sul-africano seguir lutando por igualdade lá dentro, mas também denunciou a cumplicidade internacional que permitia que aquilo acontecesse. Então, você olha esse mapa aí da Palestina desaparecendo, você olha o que está acontecendo hoje. Né? 2021, Israel querendo expulsar mais palestinos de Jerusalém Oriental, que os caras anexaram em 67. Os caras fazendo linchamento contra palestino dentro do que é hoje o território de Israel. É assustador, assim. Tá tendo, mano, umas marchas na cidade, assim, de galera muito louca quebrando loja de palestino, de jeito muito parecido com o que foi a Noite dos Cristais, lá na Alemanha nazista, quando a galera saiu quebrando tudo, marcando que era loja de judeu e quebrando tudo. É esse o nível de perseguição que a gente tem hoje. E, lógico, os bombardeios a Gaza, que não precisa nem falar o absurdo que é, né? Gaza é um dos lugares com a maior densidade populacional do mundo, e os caras jogam bomba lá. Então a gente fica muito impotente, né? Como é que é possível isso acontecer? Isso acontece porque tem cumplicidade internacional e movimenta muito dinheiro. Israel é hoje um dos maiores exportadores de indústria bélica do mundo, galera. Cada ataque a esse que eles fazem em Gaza, eles testam novas armas, novos drones, e depois eles vendem isso para o mundo todo dizendo que foi testado em campo. Vem escrito isso. E aí a prova para os caras que funciona bem, tá ligado?
Então, assim, quando o Donald Trump anunciou que ia construir o muro de Israel, o muro na fronteira do México, o primeiro a levantar a mão e falar essa é uma ótima ideia foi o Netanyahu. E as empresas de Israel foram na hora oferecer as tecnologias. Porque existe um muro de apartheid na Palestina que não respeita essa linha da Cisjordânia lá. Ele anexa territórios e separa os palestinos. Tem lugares do muro que é muito louco, assim. Você tá, tipo, de um lado do muro, do outro, tá, a família ficou parada. A fazenda dela tá do outro lado, assim. Os caras têm que dar uma volta gigantesca para acessar a sua própria terra, se Israel deixa. A Universidade de Al-Quds é muito doido. Tem uma parte do campus que tá desse lado, a outra tá do outro. Os alunos não conseguem se encontrar, porque eles não têm direito de atravessar o muro. E tem uns postos de controle que a galera passa igual gado no meio, tipo, velho, apertado, assim, é um bagulho surreal. E tudo isso é feito com tecnologia. Quem faz o sistema informatizado desses postos de controle, desses checkpoints? É a HP, a empresa de computador. Que se pá, algum de vocês tem HP aí, tá ligado? E a gente não sabe, a gente dá dinheiro para essas marcas. Nessas colônias israelenses ilegais na Cisjordânia, tem time de futebol. Nas colônias ilegais, que fazem parte da Federação Israelense de Futebol. E eles têm patrocinador, que é a Puma. A Puma acha que é normal patrocinar um time que está colonizando um território e expulsando palestinos. E essas marcas continuam ganhando muito dinheiro com isso. A indústria militar de Israel vai usar o povo palestino como laboratório e exportar isso para todos os lugares do mundo, inclusive para o Brasil. O Brasil é um dos maiores compradores de armas de Israel. E essas armas são usadas pela polícia militar e pelo exército brasileiro para reprimir e aprofundar ainda mais os processos de desigualdade e racismo no nosso país. São Paulo comprou blindados de Israel milionários, gastou assim bilhões em blindados feitos em Israel, usados em cima do povo palestino para reprimir manifestação aqui. No Rio, o BOP, que é a unidade da polícia militar que mais mata no mundo, faz treinamento com as empresas israelenses. E com isso, eles começam a globalizar as estratégias e não só as tecnologias. Os caras têm treinamento específico de como invadir viela. Eles constroem vilas fictícias palestinas para treinar como invadir casa palestina. Que depois vai dar, a gente não precisa ir muito longe no que aconteceu esses dias aí em Jacarezinho. Esses processos não é que eles são parecidos por acaso. O racismo e a militarização está sendo globalizado pelas empresas e pelos estados. Então é nosso dever. É assim, é o único jeito da gente lutar contra o racismo e lutar contra a injustiça na Palestina é ligar essas lutas. Porque os opressores estão muito bem conectados. E eles estão israelizando esse processo de repressão no mundo inteiro. Então a gente tem que palestinizar a nossa resistência, a gente tem que internacionalizar a luta. E aí eu vou terminar para a gente ter tempo de conversar. Vem o chamado dos palestinos por boicote, desinvestimento e sanções, que é o BDS. O povo palestino se reuniu, criou uma unidade e lançou um chamado para a comunidade internacional e falou: ó, seguinte, galera, a gente não precisa de caridade, vocês não precisam ficar mandando comida pra gente. A gente poderia produzir nossa própria comida se a gente tivesse acesso à nossa terra, se Israel não tivesse roubado a nossa terra ou separado a minha família da fazenda com esse muro racista. Então o que a gente quer é que vocês atinjam a raiz do problema. O Paulo Freire falava isso, né, que a falsa caridade é o oprimido ficar para sempre estendendo a mão pro opressor pedindo ajuda. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que ir na raiz do problema. A raiz do problema é a cumplicidade internacional. Hoje o Brasil é cúmplice do que Israel faz. Então vamos pressionar o governo brasileiro a romper laços com Israel. Vamos pressionar os parlamentares a não aprovarem acordos com Israel que aprofundam a militarização. Vamos boicotar essas empresas. Vamos pedir para os artistas não fazer show em Israel, enquanto Israel for um estado de apartheid. Vamos denunciar igual foi feito na África do Sul. E quando a gente fizer isso, a gente vai estar ouvindo o chamado de solidariedade do povo palestino, que é o nosso dever, é o mínimo que você pode fazer, é ouvir o oprimido e colaborar com ele como você pode, do seu lugar, né? Não é querer ser mais palestino que os palestinos, mas é ouvir o chamado de solidariedade dos caras. E em segundo, a gente vai estar lutando contra esse sistema global de opressão. E ao fazer isso, a gente está também lutando as nossas próprias lutas. A gente consegue vitórias importantes contra empresas militares aqui no Brasil, como foi no caso da Elbit Systems, que é a empresa que construiu o muro de Israel e faz os drones na faixa de Gaza. A gente derrotou um contrato deles no Rio Grande do Sul com o governo federal. Ou a Mecrot, que é a empresa de água que faz o apartheid de água que a Nara falou. Os caras queriam privatizar a água lá na Bahia. A gente foi lá, fez campanha, derrubou esse contrato. Então, assim, a gente tem que se organizar, né? A gente fica indignado com a parada que tá acontecendo lá agora, é lógico. E, assim,
escutar esse chamado é uma saída, porque aí a gente descoloniza até a nossa própria noção de solidariedade, né? Não é o palestino coitadinho. O palestino tá lá resistindo todo dia. A gente tá aqui fora com as nossas próprias lutas, mas as nossas lutas estão conectadas, a gente querendo ou não, elas estão, porque os caras de cima estão conectados entre eles, e a gente tem a possibilidade de atuar sobre isso. Então, assim, brevemente trazer essa reflexão, porque o que a gente tem hoje, né, esse processo de apartheid que eu descrevi para vocês, colonização e ocupação, que começou lá em 48, como a Nara falou, não vai acabar enquanto o mundo for cúmplice. E não é só os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos dá grana pra caramba para Israel. Mas é a gente também. É o governo brasileiro, é o governo estadual, são os artistas que passam pano, que vão lá e faz show como se fosse tudo normal. Então, assim, trago aqui para vocês esse chamado do povo palestino. Posso mandar uns materiais, a gente pode depois marcar um papo também, guardar uma das nossas aulas de geografia para trocar mais ideia disso. Mas acho que é por aí. Não sei agora se vocês têm perguntas, questionamentos. Massa. Guilherme? Ah, não, ele tá se alongando só. Mas eu tinha uma pergunta Tem? assim. Tem, porque existem esses mecanismos internacionais, que nem o Human Watch Rights, e eles ficam juntando essas informações ao redor do mundo para fazer alguns relatórios e, enfim, ele funciona muito bem, tem alguma pressão quando é na América Latina, na eleição boliviana, enfim. Qual que é o papel dessa organização que me soa muito mal sempre na questão palestina? Massa, vocês querem fazer tipo um bloquinho de umas perguntas pra gente render mais, gente? Tem mais gente querendo falar? Teve a pergunta da Valéria, né, sobre a comparação entre Hamas e os Panteras. Acho legal a gente fazer as devidas distinções. Alguém mais? É que a gente saiu, assim, né, jogando 1 milhão de informações. Metralhando. E é isso mesmo, assim, gente. É tipo, meu Deus. É isso. Eu tô só triste. Pô, Ana, mas eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi com os palestinos a gente tem que ficar triste, tem que ficar revoltado mesmo, mas tem que encontrar essa resistência no dia a dia, sabe? E isso os caras estão fazendo lá, eles estão fazendo há muito tempo. Eu vivi uns momentos lá de fazer. Eu era observador internacional, então eu tinha que fazer relatório de casa demolida. Tipo, então em Israel ia lá destruir uma casa, eu chegava lá e eu tinha que perguntar pra família quantas pessoas moravam ali, onde eles vão dormir hoje, né? E aí, às vezes, essas famílias, tipo, pediam desculpa porque iam me servir o chá nas ruínas da casa deles, tá ligado? Esse é o nível de hospitalidade da galera, assim. E a mensagem dessas pessoas era sempre uma, cara, a gente não vai desistir. A gente vai reconstruir a casa amanhã. Os caras reconstruíram a casa com tijolo de barro do próprio chão, cara. Isso que é símbolo maior de resistência disso. E aí eles deixavam para mim essa tarefa. Eles falavam, cara, você não fica triste não. Chora aí e tal, mas seca a lágrima e conta para todo mundo o que você tá vendo aqui. Acho que essa que é a nossa tarefa. E hoje em dia a gente tem a internet para isso, não precisa ir para lá. A gente pode, todo mundo se informar e denunciar ao máximo. Eu só queria complementar algumas coisas nesse sentido, Pedro. Porque às vezes a gente vive num país historicamente, né, desde o seu nascimento, enquanto Brasil, né, com esse nome, Brasil, é um país de extrema violência, né, é um país com um genocídio normalizado, né, dos povos indígenas, do povo negro, dos ciganos, de todo mundo que tentou resistir. A gente está vivendo o genocídio agora na crise sanitária, e às vezes parece que esse chamado, né, não é forte o suficiente, né? Você fala, caramba, mas olha tudo que está acontecendo aqui. E eu estava falando, né, que eu vi que o Pedro tinha alguma relação com a Palestina, porque eu vi a Sabrina Fernandes, né, que eu mandei um vídeo para vocês lá no grupo, retweetando um tweet dele. E a Sabrina, ela trouxe 2 anos atrás para o Brasil o Barra Hilo, que é um ativista palestino. Pessoa que já foi presa muitas vezes, que não pode retornar
para a vila onde a sua família morava, um pouco nisso que o Pedro estava falando, né, de como Israel impede o retorno, né, dos refugiados. E ele mandou mensagem recentemente para ela, né, no WhatsApp, falando: Sabrina, o que está acontecendo no Brasil? Vocês estão precisando de ajuda? E isso é, assim, uma coisa tão poderosa, até, assim, fora da nossa compreensão, né? Como esse sentimento de solidariedade parece que está no sangue mesmo, é uma coisa muito, muito impressionante. E tem realmente essa alegria de estar vivo, que eu nunca vi nada parecido. Até depois, queria mostrar depois para vocês um vídeo, mas vai ficar para o final para a gente terminar com alguma coisa bonitinha. Mas só uma coisa a mais, antes da gente responder as perguntas, em relação ao que o Pedro falou da chave, né? A chave, ela é um grande símbolo da resistência palestina, né? Se vocês virem fotos de manifestações recentes, né, que aconteceram esses dias de solidariedade, e mesmo na própria Palestina, né, ontem teve uma greve geral, por exemplo, muitos manifestantes estavam segurando uma chave assim grandona, né, que é para chamar atenção mesmo, que é esse símbolo, porque eles guardaram as chaves. É uma demonstração, né, de força, né, de falar, não, a gente não vai deixar essa história ser apagada. E eu tinha até convidado um amigo que ele morou na Palestina em 2014. Ele não pôde vir, que ele ia dar aula, mas ele me contou muitas histórias, né, quando ele foi para lá, e uma delas, assim, que eu nunca esqueci, ele estava conversando com um senhorzinho, assim, imagino que no mesmo tipo, assim, que o Pedro falou, né, do Abu, que ele guardava essa chave, ele tinha, na verdade, a chave pendurada no pescoço, e aí esse meu amigo perguntou, o que você gostaria de fazer com essa chave? E ele fala, eu queria voltar para minha casa, fazer um chá e oferecer para o meu irmão judeu. Assim, é isso, esse é, assim, mais um exemplo, né, do que a gente está falando, é uma coisa que realmente, como, gostei muito, né, disso que o Pedro falou, a gente tem que palestinizar a resistência, né, entender como eles se organizam de uma forma muito absurdamente impressionante, né, às vezes a gente... Ah, tá, tô vendo aqui o que você tá falando. Vou pegar um gancho no que a Nara falou dessa questão da memória, né, e do apagamento e o símbolo da chave. O David Ben-Gurion, que é um dos fundadores do Estado de Israel e responsável por esse processo de limpeza étnica, que foi a Nakba, ele dizia que os mais velhos iam morrer e que os jovens iam esquecer. É um projeto de esquecimento mesmo. Então, esse processo de resistência ele é um processo de memória, né? O sumud, ele tá na memória também, de você sempre manter isso vivo, né? E aí eu acho que fazer um gancho com a pergunta do Guilherme, qual que é o papel das organizações internacionais, né? Por muito tempo essas organizações não confrontaram de fato, sabe, a ocupação de Israel. Assim, eu trabalhei lá e eu vi às vezes as organizações simplesmente ali, né, relatando as coisas, mas assim, sem querer entrar muito em conflito também, porque não podia correr o risco de não conseguir mais entrada em Israel, ou perder financiamento, né? Então esse pessoal fica tudo amarrado. Só que o movimento palestino sempre pressionou por muito. Então a Human Rights Watch, por exemplo, finalmente agora, esse ano, fez um relatório dizendo que o que acontece na Palestina é apartheid. Né? Isso não é que o apartheid começou agora. O apartheid está lá desde sempre, né? Mas levou muito tempo para essas organizações, né, algumas delas tomarem essa decisão, e obviamente porque o apartheid também foi ficando cada vez pior, né? Acho que chegou no momento que mesmo aqueles que não queriam ver já não conseguem, né? Assim, é uma coisa a olhos nus, porque no ano retrasado, Israel aprovou uma lei que define o Estado de Israel como um Estado exclusivamente judeu. Então, assim, agora está escrito lá que o princípio do Estado é o apartheid, né?
Então, a ajuda humanitária, muitas vezes, e esses organismos internacionais, às vezes eles só ajudam a manter a situação. Vou te dar um exemplo muito concreto. Hebron, que é essa cidade que eu mencionei, onde tem as calçadas segregadas para israelenses, judeus e colonos, e as outras para palestinos, na mesma rua, tem postos de controle na cidade toda, para você ir comprar um leite, assim, você sai da sua casa, você passa por umas catracas gigantes, é terrível. É um campo de concentração mesmo, assim. E lá, as colônias israelenses, elas estão em cima, assim, elas se ligam por cima, para eles não terem que cruzar com os palestinos na rua. E eles tacavam muito lixo nos palestinos, e pedra e tal. Qual foi a solução da comunidade internacional? Foi, tipo, processar essas pessoas criminalmente? Foi falar para o Estado de Israel que os colonos tinham que sair de lá e respeitar o direito internacional? Não. Foi colocar uma rede. Então agora os colonos continuam jogando lixo e só cai umas gotas de churume nas pessoas que passam, né? Elas podem passar em segurança nessa rua. Isso para mim é uma metáfora que demonstra que foi a ajuda internacional há muito tempo na Palestina. É fazer rede para a galera continuar jogando lixo e continuar colonizando, né? Então, eu acho que a saída mesmo está em ouvir o apelo dos palestinos por solidariedade efetiva. E aí, pegar o link na pergunta sobre as diferenças dos Panteras Negras com o Hamas, né? São muitas, né? Assim, primeiro, como a Nara disse, né? O Hamas é um grupo extremamente conservador, né? E não tem um projeto de Estado laico. Então, tem diferenças aí políticas e de princípio muito grandes. E eu destacaria também uma diferença no próprio processo de formação, né? O Hamas, querendo ou não, ele é resultado da ocupação de Israel e controle da faixa de Gaza, né? Houve, inclusive, momentos que isso foi muito conveniente para o Estado de Israel, e ainda hoje é. O Netanyahu, ele não conseguiu maioria no governo até agora, e sempre que ele não consegue maioria, o que está em fase de eleição, ele começa a bombardear Gaza, porque aí o Hamas joga um foguete, aí ele bombardeia um pouco mais, consegue unir o país ao redor da figura dele e consegue maioria. Né? Então tem um interesse eleitoral muito cínico nesses processos também. Obviamente, o Hamas hoje, na faixa de Gaza, tem um papel relevante para a população palestina, é o governo ali, é quem está ajudando aquelas pessoas muitas vezes, a gente gosta ou não do Hamas, é a realidade, os caras estão lá naquela situação, muitos palestinos são críticos ao Hamas, o Hamas é um dos partidos da Palestina, existem muitos outros, esses partidos têm divisões muito diferentes, alguns são a favor de Estado laico, socialista, outros são a favor de 2 estados, outros são a favor de um único Estado, onde judeus e palestinos, muçulmanos, cristãos e de outras religiões vivam, né, num Estado secular, né. Então existem diversas formulações aí, o Hamas é só uma dessas frentes políticas, e aí tem o lance da violência, né, que a galera, muitas vezes a imprensa internacional fala disso, né, o direito de Israel de se defender. Mas o direito internacional garante ao povo ocupado, né, nas convenções de Genebra, o direito também de defesa, de resistência, inclusive através de meios violentos. Né, isso está escrito na lei. De novo, a gente pode achar bom ou não, estratégico ou não, achar um bom caminho ou não, cada um acha o que quiser, né, mas o fato é que esse direito é assegurado aos povos ocupados por uma razão pura e simples, né, que eles estão sob ocupação militar. Então, daria pra gente ter aulas e aulas só sobre a formação do Hamas e as questões políticas, mas acho que assim, só para colocar algumas diferenças principais com os Panteras, eu colocaria essas. Até porque os Panteras, né, a gente precisa ressaltar, né, que era um partido de orientação socialista, né, de querer um projeto radical de transformação, combatendo, né, o sistema capitalista, né? Eles entendiam muito essa dinâmica. E isso fica muito claro, sim, nos discursos, né, dos líderes dos Panteras, esse sentimento de solidariedade internacional, né? Eles falavam muito sobre, por exemplo, né, a objeção de consciência a servir na Guerra do Vietnã. Então, a gente não vai lá matar camponês vietnamita, enquanto a nossa polícia nacional está aqui matando a gente, né? Tem essa compreensão, né, de uma solidariedade internacionalista, e falando em objeção de consciência, inclusive,
Uma outra coisa relevante, eu não vou lembrar o nome da organização agora, mas eu mando depois para vocês também. Você sabe, Pedro, o nome do New Profile, que ajuda as pessoas a não prestar exército? Isso. Qual que é o nome, perdão? Tem a New Profile. Ah, beleza. Porque o serviço militar em Israel é obrigatório para homens e mulheres, e bizarramente isso é visto como algo positivo por alguns segmentos feministas, né? Então, é representatividade feminina no exército israelense, representatividade LGBT, porque eles também aceitam, né, soldados LGBTs. E isso tudo é distorcido, né? Usado de uma maneira para distorcer e falar, nossa, olha como eles são avançados no meio daqueles bárbaros do Oriente Médio, né, daqueles fundamentalistas religiosos. E ignorando, né, que você está, na verdade, aplaudindo que mais pessoas possam matar palestinos. Que é isso que significa você se juntar ao exército israelense. Não tem outro caminho que não seja ser também um agente desse massacre, né? E, inclusive, né, no final de semana que, como eu não estava trabalhando, eu consegui ficar um pouco mais ligada nas notícias, então eu estava indo de uma página para outra, de um canal para o outro, principalmente dos próprios palestinos, né, registrando, e tinham coisas assim que você fica... porque a gente está focando muito nessas questões estruturais, né? Então, impedir o acesso à água, destruir a casa, bombardear, etc, etc. Lógico que a gente precisa falar disso, mas tem tantas agressões cotidianas, tantas humilhações, tanto sadismo, porque chega nesse nível do sadismo mesmo, né? De, a criança, isso no sábado, uma criança estava empinando uma pipa, e aí vem uma soldada, arranca a pipa daquela criança e rasga, assim, sem mais nem menos, né? Tudo é feito para minar a resistência palestina. E a resistência, eles sabem, né? O exército de Israel sabe que a resistência palestina também está na alegria, também está na dança, na música, nas festas, e por isso que eles também atacam os palestinos nesses momentos. Isso é bem isso, vale tudo. É bem um vale tudo mesmo. Acho que alguém... o Guilherme levanta a mão. Não, assim, né, é uma coisa muito louca, né, porque eu sou ateu desde os 12 anos de idade, e essa é uma relação que não me toca muito. Mas eu queria saber, o Hamas ele é fundamentalista, eu acredito, mas eu queria entender se vocês têm um ponto de vista da importância da religião nessa resistência dos povos palestinos, né, que estão divididos nesses territórios. Qual que é a importância? Como é que eles se organizam em torno desse elemento cultural, né? Legal. Então, Guilherme, essa pergunta é massa, cara, porque, por exemplo, a Palestina, ela sempre foi um lugar de muita efervescência cultural, assim, mesmo durante o mandato britânico, universidades, acadêmicos, né, então sempre foi, e ali é um lugar do mundo por onde passou muita gente, né, o Império Otomano passou por ali, então, assim, tem um cosmopolitismo ali, as diferenças, elas sempre existiam, isso, era um lugar... tinha palestino judeu, palestino muçulmano, palestino cristão, tem muito palestino cristão ainda hoje, né? Jesus palestino nesse sentido, todos os lugares do cristianismo, né, estão na Palestina, inclusive na Cisjordânia ocupada, né? Belém, onde Jesus nasceu, está ali do lado com o muro de apartheid, assim, né? Então, quando a gente fala da questão religiosa e associa isso ao islamismo, isso é uma coisa muito mais recente. Porque a associação palestino-muçulmano, ela não é automática, ela nunca foi, tá? Os palestinos, eles são as pessoas que estavam na Palestina, né? E que possuem ali uma identidade étnico-nacional que transcende as questões religiosas, a comida, o idioma,
tradições, né? Um pouco como nós brasileiros, é muito difícil definir, né, o que nos faz brasileiros, mas existe certas coisas, né, que você vai... É esse grande desafio, né, que as pessoas têm quando conversam sobre nacionalismos e identidades étnicas. Mas, enfim, a questão do Islã, ela começa a ficar muito mais marcada depois de 67, principalmente quando Israel ocupa a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Eu tenho umas amigas na Palestina que elas não usavam hijab, que é o véu que cobre sua cabeça, assim, né? E elas eram muçulmanas, mas elas professavam a fé delas sem usar isso. Elas começaram a usar, tanto na Palestina quanto na Europa, onde elas estudavam, como uma maneira de mostrar sua identidade, entendeu? Virou um símbolo até enfim, de demonstração, né, de quem eu sou, ainda mais na Europa, né, com as tentativas de proibir o hijab nas escolas, nos espaços públicos. Então ganha contornos nessa linha. E também ganha contornos, lógico, numa falência, assim, de algumas lideranças que eram mais laicas, num processo que a gente vê até pouco parecido como a gente tem... essa charge é muito boa, né, como seria hoje. Um processo que a gente tem um pouco hoje, né, pô, você cola... eu conheço mais, né, nas favelas do Rio, por exemplo, a realidade da associação, né, do tráfico com as igrejas neopentecostais, ou do papel das igrejas neopentecostais, que inclusive são muito sionistas, né. Eu tenho uma parte da minha família que se converteu, né, para evangélico, e, tipo, na igreja deles tem a bandeira de Israel, assim, né, quando o Templo de Salomão foi inaugurado aqui em São Paulo, tocou o hino de Israel antes do hino brasileiro. Tem essa associação, né, com Israel bíblico. Então, a religião, ela vai perpassando vários elementos, né? Eu só quero, assim, matizar pra gente não achar que é, tipo, o Islã, sabe? Só que aí, lógico, Jerusalém é um lugar importante para as religiões monoteístas, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo e para o islamismo. Então, às vezes, ganha contornos religiosos aí. Mas é o que a Nara disse, né? Não tem nada de religião na origem do conflito. O problema é disputa colonial, né? O problema é ocupação, o problema é apartheid, e nesse processo a religião é instrumentalizada, tanto no radicalismo islâmico, quanto no sequestro que Israel faz do judaísmo, né? E a Nara apontou muito bem isso, né? Existem muitos judeus no mundo que não concordam. Tem o pessoal nos Estados Unidos, é um movimento muito grande que chama Voz Judia pela Paz, Jewish Voice for Peace. Aqui no Brasil tem o SEDEC, tem uma galera, enfim, a galera que está denunciando isso, né, para não vincular o judaísmo com as políticas de Israel, assim. Então é óbvio, a religião ela aparece, né, ela vai criando essas, tem hora que é reforço de identidade, tem hora que ela é politizada, tem hora que ela é sequestrada, mas ela não é a estrutura da coisa. Não sei se eu te respondi. Só queria chamar a atenção também, complementando, né, em relação aos acontecimentos mais recentes, que a gente acaba nem falando, né, dos acontecimentos mais recentes, eu vou tentar pincelar aqui rapidinho, que a gente começou a ter 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro exatamente o dia, mas você começa a ter uma série de manifestações hostis em Shajará, que é um bairro na Jerusalém Oriental. Pensando, né, que você tem a Jerusalém Ocidental, que é toda Israel, né, de Israel, segundo eles, segundo eles mesmos, e essa parte da Jerusalém Oriental está tentando ser tomada também pelo Estado de Israel. E isso é um objetivo confesso, né? O Netanyahu chegou a falar, inclusive, sobre isso esses dias, de que não, a gente quer a cidade inteira para a gente, né? E, inclusive, teve um líder de um movimento, de um dos movimentos, né, um dos grupos sionistas, que falou: a gente quer aqui ocupar, tirar as pessoas das suas casas. Isso vai ser a custa dos árabes, de novo, né? Eles não falam palestinos, eles falam árabes. Vai ser a custa dos árabes. Paciência, né? E aí teve uma escalada. Primeiro você teve uma marcha de um grupo de judeus de extrema direita cantando Morte aos Árabes, com escolta da polícia, né? Totalmente protegidos, de uma maneira muito parecida como a gente vê os supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? Com todo
o apoio, né? O carinho da torcida, que é a polícia mesmo, e hostilizando e agredindo pessoas e tirando pessoas das suas casas. No sábado mesmo, eles estavam já tinham expulsado as pessoas, então mais pessoas desabrigadas, né, mais palestinos desabrigados, e eles estavam, sim, se mudando mesmo, chegando com caminhão de mudança, ocupando as casas dessas pessoas, colocando bandeira de Israel em todas as casas, e a gente teve um ponto crítico, né, que eu acho que foi quando a comunidade internacional começou a olhar com mais atenção, que foi o ataque à mesquita de Al-Aqsa, né, que fica em Jerusalém, e é o terceiro lugar mais importante para o islamismo, lembrando que isso se deu em meio ao Ramadã, que é o mês mais importante do calendário muçulmano, né, um mês sagrado, um mês de muita alegria para o povo palestino, de um modo geral, porque mesmo quem não é religioso participa das festividades, que são sempre muito alegres e muito abundantes, né? Tem sempre essa coisa que o Pedro falou da hospitalidade, de você garantir que todo mundo vai ter uma refeição legal e que as crianças vão ter brinquedo e vão ter. Exato, tipo um Natal de vários dias. E atacar a mesquita com centenas de fiéis, né, fazendo seus ritos, em pleno Ramadã, é o equivalente a atacarem, sei lá, Aparecida do Norte no Natal. Né? Assim, é esse o nível, isso, de racismo religioso mesmo. Eu não cheguei a ver depois mais informações, até onde eu vi, uma pessoa tinha morrido, né, nesse ataque, mas centenas ficaram feridas. E é isso que está acontecendo, assim, desde então. Então, teve essa concentração dos ataques em Shajará, que é esse bairro da Jerusalém Oriental, e aí, conforme o Hamas tentou responder de alguma forma a esses ataques, né, lembrando, o aparato bélico do Hamas é ridículo, e 90%, se não mais, é interceptado pelo exército de Israel, que eles têm uma tecnologia muito forte para isso. E aí, com essa resposta do Hamas, começaram a intensificar os ataques à faixa de Gaza, que é essa grande prisão a céu aberto, né? Como se fala, é a maior prisão a céu aberto do mundo. E é isso que a gente está vendo todos os dias. Para mim é muito desesperador. Eu sigo várias páginas palestinas e é muito desesperador ver, principalmente nessa última semana, você vê lá, urgente, ataque brutal de Israel na faixa de Gaza. E aí você acha que é uma informação que você já leu, e não é. É de 15 minutos atrás. Aí passa 2 horas, você vê mais uma, e você vê mais uma. Então, é uma coisa, assim, incessante mesmo, que é para realmente apagar essas pessoas do mapa. Esse é o objetivo. Então, a gente está vendo uma situação que os próprios palestinos, né, que têm aparecido nas mídias, têm falado, a gente nunca viu algo nesse nível de ataque. Para a gente ter um pouco da noção da gravidade do que está acontecendo, né? Eu não sei se vocês têm mais comentários, a gente acabou falando tanto, que eu ainda tenho um videozinho bem curtinho e um poema para ler para vocês. Nara, eu queria só falar uma coisa. Por favor, complementar, né? É que eu li essa semana uma entrevista muito boa com um geopolítico internacional que escreveu um livro até chamado Questão Palestina. Dort Said, né? Marcelo Buzetti. Que tem um nome igual. Ele deu, vou até colocar aqui no chat o link, muito boa essa entrevista, ele deu no Brasil de Fato, que é um jornal alternativo, né, online, da esquerda, né, e ele já viajou várias vezes para lá, representando o setor internacional do MST e da Via Campesina. E aí, esse artigo é bem resumido, ele fala todas essas questões, né,
reforçar para desmistificar, né, o que a mídia passa, que não é um conflito religioso, né? E ele destaca um negócio muito importante, que na origem, né, no nascedouro do Estado de Israel, né, em de maio de 1948, o Estado de Israel já tinha um poder bélico incrível, né? Já tinha tropas, armas, munição, helicóptero, navio, tanque, carro blindado. E ele fala, de onde veio isso? Quem financiou? Né? Então, quando a gente fala em Israel, é muito importante a gente falar Israel barra Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos está na sombra, ele financia, né? Enquanto os palestinos têm armas artesanais, ele coloca nesse, chama assim, né? O Estado de Israel, e aí no final da entrevista fala, qual a solução que você propõe, assim, o que você acha, qual o caminho? Aí ele diz, olha, os palestinos vêm resistindo, tempo integral, precisa ter uma solidariedade internacional, uma pressão, porque Israel já tem essa solidariedade, quem está, né? Os Estados Unidos, o imperialismo, né? Então, vou colocar aqui, e também que o Pedro falou, ele reforçou bem, né, que a ONU, né, os acordos internacionais, diz que qualquer nação que for invadida ou agredida tem o direito de se defender da forma que achar melhor, de se organizar, de resistir da forma que achar melhor, né? Então, é uma série de desrespeitos de direitos humanos, né, de leis internacionais, inclusive, né, é um verdadeiro genocídio mesmo que está acontecendo lá, né? E também, só para terminar, que você citou o caso atual, aí ele colocou lá também que eles entraram, que o exército de Israel entrou dentro da mesquita, com bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, que isso é uma agressão extrema. E aí o Hamas só fez uma ação depois disso, né? Porque parece que o Hamas que colocou, não, o exército entrou dentro da mesquita. Olha o nível de desrespeito. E aí é importante a gente ficar antenado, porque se pedisse aqui, gente, antes da aulinha de hoje, anotem o que vocês sabem, né, aí ou assistam um dia da grande mídia aí, para vocês ficarem antenados o que está acontecendo lá, né? Aí seria um exercício bom para a gente ver o nível que chega de desinformação, de distorção, de tudo para a gente, né? Não, eu vou mandar depois... Desculpa, Nora. Não, pode falar. Eu vou mandar um poema para vocês, eu vou só procurar ele aqui com a legenda, que é de uma palestina, Rafif Ziada. Eu tava procurando, na verdade, assim, a Sabrina postou, né, no Instagram dela, só que tá muito pequenininha a tela, porque é tela de Instagram, né? Mas a gente tinha feito legenda dele em 2014, se você achar, vou vai ser achar ele com português. Gente, eu chorei tanto com esse poema. Porque eu acho que ensina muito a gente, inclusive, com essa coisa do Brasil, assim, pô, é isso, cara. Eu tava agora numa reunião ontem sobre Jacarezinho com a galera lá, a gente tá preparando umas ações, e é tão cansativo para as pessoas terem que ficar explicando, sabe? Você não pode entrar aqui e matar, tipo, a gente não é só número, né? E os palestinos, eles têm que fazer isso todas as vezes, assim, né? Então isso é muito exaustivo, você não ser só um número e quebrar esse bloqueio, né? E essa narrativa da mídia, né? E acho que esse poema é muito potente por isso, assim, pra gente lembrar, né? Que, cara, cada dia que aumenta essas estatísticas, assim, são pessoas que estão tendo que se esforçar toda hora para dizer que elas não são só números, né? Enquanto você procura aí, Pedro, eu vou ler um pedacinho, na verdade, desse livro. Vou colocar aqui. O nome do poeta é o Mahmoud Darwish, que ele é considerado o grande poeta nacional da Palestina, e o livro chama Da Presença da Ausência, não dá para ver, mas depois eu coloco para vocês verem. Ele é um longo poema, né? Mas ele tem algumas fragmentações, então eu separei um pedacinho. O Mahmoud Darwish, ele foi exilado, por 3 décadas, e ele fala tanto da infância dele na Palestina, depois dos anos de exílio, até o retorno dele. E eu separei aqui, um pedacinho. Guarda bem esta noite de dor em teu coração. Talvez sejas quem reconta o reconto do que se reconta, que assim não te esqueças deste caminho estreito que tu levas,
rumo à tempestade do que não se sabe, que duvida de ti e dos teus. Perguntas. O que quer dizer refugiado? Dirão. É quem teve as raízes arrancadas da terra. Perguntas. O que quer dizer terra? Dirão. A casa, a amoreira, o galinheiro, a colmeia, o cheiro de pão, o céu primeiro. Perguntas. Como uma única palavra de 5 letras consegue suportar tudo isso, mas não suporta a gente? Cresces rápido com palavras crescidinhas, cresces no fim do mundo que te chega ao fim, mas que te renasce, um mundo jogado como bola na partida dos patos. Perguntas, quem sou eu? Não te sabe definir, és muito pequeno para tamanha questão que intriga filósofos, mas a pergunta do ser talvez seja o que interrompa o voo da borboleta. Te retiras em retiros remotos sob pedras desertas no mar do Líbano. Choras como um príncipe destronado, infante antes de atingir ciência da justiça adulta e da geografia precisa para cartografar a distância entre aqui e ali. Mares, ai mares, não consegues invocá-los direito, mas a letra R inicia a boca no sedimento do sal. Mares, ai mares, choras, o sal dos olhos liquefeitos, a invocação esclarecida. Mares, ai mares, levai-me convosco. Achega-te um pássaro branco, pousa uma gaivota mágica, abraçando-te nas asas como se fosse sua cria, e depois parte voando baixo, tu sem mais saber se és pássaro ou descrição de pássaro. Voais ambos vós pela costa de ventos, entre verde e azul. Voais ambos vós leves pelo quintal da casa, de pé como uma mão na colina. Segue a janela aberta. O pássaro branco abre leve as asas por sobre tua cama, tu que dormes um sono leve como nuvens. Vozes altas te acordam. O que está fazendo aqui, idiota? Quem deixou você aqui dormindo nessa noite em cima de uma pedra na praia? Você mora na rua? Percebes então que sonhavas. Teu bom sonho que precede o poético, e o chamado que precede o ritmo, marítimo, como se essa noite fosse um encontro entre criador e criatura. Sê o mestre de tuas descrições agora, meu filho. Teu é o sonho. Segue teu sonho como o que te foi dado da noite. Sê descrição do sonho. Sonha e encontrarás o paraíso em seu justo lugar. Você achou aí, Pedro? Eu mandei o link aí, depois vocês veem. Ah, vamos projetar, porque isso aqui é lindo demais. Peraí. Aqui. Vou projetar rapidinho. Depois eu vou fazer um jabá, eu mando um videozinho que eu repostei esses dias de uma fala minha na Câmara, em 2019, que eu detalhei mais essas relações Brasil e Israel, para quem tiver interesse de entender a conexão aí. Vou mandar para vocês depois. Show. Só ver se tá com som. Se eu colocar aqui. Tá, dá para ouvir? Dá. Ah, beleza. Então eu vou aumentar aqui. When the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing, and we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person. I was very polite. But I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites
and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still he asked me, Ms. Ziada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic. Smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this. And no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Thank you. Tudo bem aí, gente? É bem intenso esse poema. Eu acho que ela fala exatamente isso, né, que a gente está reforçando aqui. Eu entendo, Vitor. Eu entendo, é o sentimento constante, assim, principalmente quando a gente pensa nas crianças, né? Eu acho que é o que, pelo menos para mim, é o que mais machuca, assim, é pensar nas crianças. Mas eu falei que eu ia terminar de um jeito mais feliz e eu vou. No meio desses ataques, né? Nos últimos dias em Gaza, teve um vídeo que acabou viralizando de duas crianças palestinas muito felizes, porque elas conseguiram resgatar seu peixinho. E eu vou aqui projetar para vocês. Espera aí. Opa! Só um minutinho, gente. Eu juro que
tô acabando. Pra falar um negócio, Vitor, eu acho muito importante, cara, a gente sentir essa tristeza, porque isso mostra que a gente tá conectado, que a gente tem empatia, porque um dos grandes esforços desses sistemas coloniais e do sionismo é dissociar a gente disso, né? Criar essa imagem de um palestino que é tão exótico, né? Essa coisa do palestino terrorista, ele fica tão distante da gente que aquelas pessoas vão virando os corpos matáveis, né? Um pouco do esforço que acontece aqui com, por exemplo, no Jacarezinho, todo o esforço da polícia de dizer que aquelas pessoas eram traficantes, né, dissociar a gente das pessoas serem seres humanos. Então a tristeza, ela é tipo sinal de resistência também, ela é sinal de que a gente está resistindo a esse esforço colonial de separar a gente, assim. Então que bom que a gente, tipo, se abala com o que está acontecendo lá e consegue de alguma maneira depois se reorganizar por dentro e organizar por fora. Solidariedade ou resistência aqui no Brasil, nas nossas lutas e conectando essas paradas, né? Perfeito. Vou mostrar aqui para vocês. Bem curtinho o vídeo. Peraí. Oops, sorry. Mas eu acho isso tão bonito, né? E esse é só mais um exemplo, né, de tantos. Eu entendo esse sentimento, Vitor, eu entendo muito mesmo, mas eu acho que até endossando o que o Pedro está falando, tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é: não permita que a injustiça te entristeça, mas que ela te radicalize. É lógico que a gente fica triste, mas é transformar isso num combustível, né? Para a gente se juntar. E não diga que você não consegue fazer nada, porque todo mundo consegue fazer alguma coisa, e o ponto é a gente conectar essas pessoas, né? A gente se conectar a cada um que está fazendo ali o seu trabalho de formiguinha, porque a gente precisa de muita gente, né? Tem até aquele verso famoso do João Cabral de Melo Neto, né? Nenhum galo sozinho tece amanhã. Você precisa de muitos galos para que amanhã nasça, né? E é exatamente isso, assim, é isso que o Sérgio falou aqui, de ser a ponte, né? A gente está aí a um oceano de distância, mas a partir do momento que a gente entende, né, a importância dessa luta, a gente já está se conectando, e o que a gente pode começar a fazer agora é espalhar o que a gente conversou aqui, contar para outras pessoas, contar para aquelas pessoas que acham que é uma questão religiosa, que é uma questão de conflito, que não tem nada a ver com a gente, ir quebrando mesmo esse muro, né, de indiferença e de conivência, né, também. Era isso que eu queria terminar de falar, não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Não, eu queria tentar também responder um pouco isso da impotência, que acho que o que a gente está fazendo aqui, galera, já é um ato de resistência, porque a gente está produzindo memória, a gente está discutindo, né? A gente está falando sobre o que está acontecendo lá, e isso é proibido em Israel, por exemplo, né? Em Israel você não pode falar Nakba, existe uma lei que proíbe que a Nakba seja celebrada nas universidades, nas instituições públicas, que isso possa haver protesto, né? Então... E aí a Vitória está perguntando da ONU, né? A ONU tem um monte de resolução, mas essas resoluções elas não valem de nada porque elas não são implementadas, né? Então, assim, os estados, a ONU, eles estão falhando, tá um pouco na nossa mão essa pressão, né? De pressionar os governos e tal. E pouco a pouco a gente tem que... Os artistas, as universidades, né? A se desvincular da cumplicidade dos vínculos com Israel. Então, é acreditar, né? Que esse é um processo... Que os regimes coloniais eles caem uma hora, né? O apartheid na África do Sul caiu e tantos outros regimes de injustiça também caíram e esse vai cair. É uma questão de seguir nessa luta e seguir fazendo isso que a gente está fazendo, assim, tipo
E vocês já estão fazendo, galera, assim, disputar a universidade é um puta ato de resistência, fazer isso através do núcleo de consciência negra tá fazendo algo pelo país de vocês, assim, e não se cobrem, né? A gente falou um pouco disso na nossa aula de segunda revolução industrial, né? Essa noção doida de produtividade que ficou imposta pra gente, isso vale para militância, vale para resistência, né? Esse sentimento de impotência faz parte daquela lógica do neoliberalismo, né, da produtividade constante, de como se tudo dependesse de você, então, não é assim, né, a gente pode ter dias de total improdutividade, mas estando em coletivo, falando com as pessoas até sobre esse sentimento de impotência, a gente vai construindo, né, um bagulho coletivo que eles não querem, né, tudo que eles querem é que a gente se sinta impotente sozinho, e pelo menos se sentir impotente junto já é um ato de resistência, então vamos sempre sociabilizar essas paradas e disseminando essas informações, né? E lembrar que daqui vão sair professores, parlamentares, representantes da ONU. Tá na mão de vocês! É isso aí. Não, é real isso. E assim, eu acho que a gente também precisa um pouco desmistificar essa noção de que militância é o ato heróico, é o mártir, é só o Marighella, é só o Malcolm X, e assim por diante, e é óbvio que essas pessoas são referências de luta importantíssimas, mas tem todo um conjunto de pessoas que estão lutando junto, que não vão ser reconhecidas, assim, com o seu nome e sobrenome, mas elas estão ali fazendo a resistência cotidiana. Então, essas pessoas que estavam esses dias brincando com as crianças em Gaza, para distrair as crianças dos bombardeios, isso é um ato de militância, um ato de resistência, né? Existem muitas formas que a gente possa contribuir. E é isso, é juntar forças. E a gente tá levando bem, gente. Estamos levando bem. Sim, total. Eu ia falar que o boicote, o BDS, né, esse movimento de boicote a Israel, ele faz tanto efeito que Israel criminalizou o BDS. Isso é prova de que a gente está no caminho certo, que a gente está incomodando, entendeu? Hoje em dia, para Israel, é crime fazer o que eu estou falando aqui com vocês, tipo, defender o boicote a Israel. Isso é crime para os caras. Por que eles criminalizaram? Porque estava afetando, tá caindo investimento, os artistas cancelam o show, eles estão sentindo o baque, né? Então, assim, esse processo é constante, assim, a gente tem que ficar feliz com as pequenas vitórias. Pô, hoje, mais de 60 parlamentares de 9 partidos diferentes lançaram uma carta lá na senadores e deputados, lançaram uma carta chamando Israel de apartheid e pedindo sanções a Israel. Isso não existiu há 5 anos atrás, assim, isso é resultado de muito, muito esforço dos movimentos sociais, da pressão da sociedade civil, dos palestinos, e agora a gente tem pela primeira vez dezenas de parlamentares brasileiros reconhecendo isso, né? Então, a gente toma muito na cabeça, mas a gente também incomoda muito eles, assim. E isso é sinal de que a gente está no caminho certo, né? Do lado certo da história. E o primeiro passo da militância é decidir de que lado você está, né? Eu acho que a grande mensagem que esses guerrilheiros, esses corajosos ao extremo passam pra gente é isso, gente, tem um lado e coragem de se posicionar, sabe? Qualquer posição no grupo da família, nos amigos, se você tem um lado, você já é militante. Verdade. É isso, gente. Eu agradeço muito, assim, o interesse de vocês, né, de estar aqui até o fim. A gente super ultrapassou o horário. Mas, assim, para mim é muito emocionante falar disso, né, porque eu aprendo muito com a resistência palestina e eu sofro muito de ver que ainda existe tanta indiferença, tanta desinformação, mas a gente está aqui fazendo o que é possível nesse momento, né, para levar essas histórias adiante. Começar a mudar o jogo, de fato. Obrigada, gente. Eu vou interromper aqui a gravação.